Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Planilhados. Esse é o primeiro vídeo e quero fazer uma apresentação rápida aqui. O intuito desse canal é simplesmente gravar conteúdos que eu vou aprendendo ao longo dos tempos, que eu vou adquirindo conhecimentos e que eu acho que é válido para o aprendizado de todo mundo. Como eu sou apaixonado por Excel, eu tomei a decisão de criar esse canal e transmitir todo o conhecimento que eu estou adquirindo para reforçar, tá? Para gravar esse conhecimento que eu estou aprendendo e mais do que tudo passar para frente. E nós sabemos que essa é a melhor forma de aprender, é ensinando. Então hoje nesse primeiro vídeo eu quero mostrar para vocês aqui como é que vocês vão fazer uma conexão com o banco de dados MySQL na nuvem. De antemão eu quero dizer que vocês vão precisar utilizar VBA, que é a linguagem de programação que está atrelada aos aplicativos da Microsoft, mas é algo bem tranquilo, eu vou explicar passo a passo para vocês, beleza? Então vamos começar aqui. Simplesmente eu tenho que mostrar para vocês aqui o banco de dados que eu estou utilizando. Eu estou utilizando esse banco de dados aqui gratuito para testes, beleza? Ele é realmente só para testes, pessoal. Ele se chama DB4 Free, beleza? Você consegue criar sua conta aqui. Ele tem um portal MySQL, é bem simples de criar a conta aqui, ó. Eu vou entrar aqui no painel SQL para vocês darem uma olhada. Ele demora um pouco a carregar, tá? Porque realmente é um pessoal que está fazendo para ajudar o pessoal que quer aprender a utilizar o MySQL na nuvem. Então, pessoal, aqui eu já estou dentro do PHPMyAdmin do servidor, beleza? A gente consegue ver que eles estão utilizando o MySQL versão 8.0. Normalmente esses servers têm a porta 3306, beleza? Eu já tenho um banco de dados criados aqui, tá? Chamado LA Finances, mas eu vou mostrar aqui como vocês poderiam criar outro banco de dados, tá? Você tem que vir aqui, ó, para criar um banco de dados, tá? Em base de dados e criar um novo banco de dados. Eu vou utilizar o que eu já tenho, eu simplesmente vou criar uma nova tabela para poder fazer com vocês aqui. Tabela vídeo aula é o nome dela. Deixa eu ver, executando aqui, eu vou executar a ação e aí eu vou criar uma tabela vídeo aula com ID, tá? Esse ID ele vai ser do tipo inteiro e ele vai ser aqui o índice dele primário. Quando eu coloco que o índice é primário, ó, eu vou executar aqui. Quando eu coloco que o índice dessa coluna é primário e eu coloco aqui ao lado o auto-preenchimento, ele vai criar um ID único, tá? Para todos os registros. É interessante deixar isso aqui ativo para não ter duplicidade de informações, tá? Eu vou simplesmente colocar aqui uma tabela chamada nome, do tipo varchar, tá? Do tamanho 255 caracteres. E vou colocar aqui um campo chamado idade do tipo, tá? Varchar também, com 255 caracteres para a gente brincar um pouquinho. Nada mais que isso, eu vou executar aqui, eu vou guardar essa minha tabela. E ela tem o nome tabela videoaula. Ela está processando o pedido, o servidor realmente ele não é muito rápido. Mais uma vez é um servidor gratuito para testes. Beleza, pessoal? Então nada de fazer um procedimento aqui oficial, só para testes. Então bora lá. Tá criado aqui minha tabela simplesmente com 3 campos e vamos brincar agora para fazer essa conexão online. Antes de mais nada, vocês têm que entender que é extremamente necessário que vocês tenham esse MySQL Connector instalado, certo? Então vocês vão entrar aqui, ó, no Google, colocar o MySQL Connector, ODBC Connector, tá? Esse primeiro link que vai aparecer aqui para vocês. Vocês vão baixar a versão mais atualizada, que é 8.0.19, instalar simplesmente sem fazer nenhuma configuração, pessoal, só realmente instalar. Ele precisa estar instalado na sua máquina, beleza? Agora a gente vai para a parte da codificação, que é bem tranquila e tem simplesmente um segredo que é para fazer essa conexão, algo que eu batalhei durante dias aqui para conseguir chegar nisso, tá? Eu vou criar aqui um módulo. Antes de escrever qualquer linha de código, a gente precisa ir em ferramentas, referências, e a gente tem que
habilitar do Microsoft ActiveX Data Objects 2.8 ou 6.1, tanto faz, eu vou utilizar 2.8, é a convenção, sempre utilizo ela, nunca me deu problema. Então, Microsoft ADO Library. Ativado, a gente vai começar a escrever nossas linhas de código. Antes de mais nada, a gente precisa declarar algumas variáveis. A primeira variável é uma variável objeto de conexão. É ela que vai salvar e ela que vai registrar o nome do nosso banco de dados, o servidor, o password, o usuário. Tá? Esse objeto ele é extremamente importante e a gente vai definir ele normalmente como a gente define qualquer outra variável dentro do VBA. DIN e o nome da variável. O nome da nossa variável eu vou colocar aqui como C-O-N-N, de conexão, tá? E eu vou definir ela como as new, como uma nova ADODB. Já apareceu ali, ó, ActiveX Direct Object DB, de banco de dados, .connection, beleza? Variável de conexão definida, simples assim. E agora eu vou adicionar uma variável de record set. O que é essa variável de record set? No começo ela pode ser um pouco confusa, mas ela nada mais é uma variável que vai armazenar toda consulta ou toda gravação que você for fazer no banco de dados. Toda interação que você for fazer com o seu banco de dados vai passar pelo record set, beleza? Então eu vou definir aqui o nome da minha variável como RS, maiúsculo, simples assim, as new ADODB.recordSet. Então, nossas duas variáveis estão definidas aqui, beleza? E agora a gente vai fazer literalmente a conexão com o nosso banco de dados. Então eu vou pegar o meu objeto de conexão, tá? E vou definir a connection string dele, que é onde vai entrar todos os parâmetros de conexão do nosso banco de dados, beleza? Então vou botar connection string, tá? Se você botar com, ele já aparece lá a primeira opção. E aí a gente dá um igual aqui, pessoal. E simples, a gente vai começar agora a definir os parâmetros de entrada com o nosso servidor da nuvem. Então vamos lá, abre aspas, driver, vamos definir qual é o driver que a gente vai utilizar, tá? Então o driver é o MySQL, beleza, ODBC, e a versão do nosso driver, 8.0, beleza? É aqui, pessoal, que vem a grande matada do século. Eu tentei muito tempo fazer essa conexão e o erro todo estava nessa definição aqui. Então a gente tem que escrever aqui, ó, depois do 8.0, essa palavrinha-chave chamada Unicode, beleza? E logo em seguida, driver novamente. Então a gente vai fechar aqui o colchetes, ponto e vírgula. Vamos fechar aqui a nossa connection string. Eu vou dar um espaço e colocar um underline aqui para a gente continuar na linha de baixo, para a visualização ficar melhor. Beleza? Então eu vou abrir aqui, ó, vou colocar um e comercial para ele fazer a concatenação. E agora eu vou colocar aqui o server, tá? Que é o servidor do nosso banco de dados. No caso desse banco de dados gratuito que a gente está utilizando, o servidor dele é o db4free.net. Apenas isso, ponto e vírgula, fecha aspas, espaço, underline para dar continuidade na próxima linha. Mais uma vez o e comercial e agora a gente vai definir o database, que é o nosso banco de dados, tá? Database é igual, tá? Então lá, o nome do meu banco de dados, que é o LA Finances. Aqui, LA Finances, ponto e vírgula, fecha, espaço, underline, simplesão. E vamos finalizar agora colocando o User ID, tá? Simplesmente, não tem o que falar, User ID. Eu vou colocar aqui admin, o nome do meu User ID é admin, LA Finances, tá? Ponto e vírgula, fecha, espaço, underline para ele continuar na próxima linha. E para finalizar, agora a gente tem que colocar a senha. Password. Ok. E agora eu vou colocar a senha que eu alterei aqui para a gente fazer essa videoaula, que é simplesmente a ASDF1234. Vou fechar aqui e perfeito. Tá? Código de conexão criado com sucesso. Lembrar que a importância toda tá aqui, ó, nesse Unicode Driver, tá? Se a gente colocar aqui, por exemplo,
pegar nosso objeto de conexão, que é o com.open, a gente já consegue fazer essa conexão com o banco de dados. Eu vou simplesmente colocar um com.open e um com.close. Em seguida, ele vai conectar no banco de dados. Na mesma hora, ele vai desconectar e vai me dar uma mensagem box aqui dizendo que conectado com sucesso e desconectado. Beleza? Se ele conectar com sucesso, ele vai me dar essa mensagem aqui, tá? Se ele não conseguir conectar, ele vai me gerar um erro exatamente aqui nessa linha, tá? Na linha 12, que é a linha que vai abrir essa conexão. Eu vou simplesmente executar aqui, beleza? Para a gente ver se a gente vai conseguir fazer essa conexão com o nosso banco de dados. Executado, agora é só aguardar para ver se essa conexão vai acontecer. Vê que é um servidor um pouco lento, pessoal. Tá? É um servidor um pouco lento, mas ele vai fazer a conexão. Olá. Ele veio a mensagem aqui para a nossa pasta de trabalho, conectado com sucesso e desconectado. Eu vou dar um OK. Então, perfeito. A gente já tem uma conexão com o nosso banco de dados. Simples assim. Tá? Você vê que tem muito tutorial aí no YouTube que manda você fazer essa conexão. E as instruções tá assim, ó, dessa forma. Se eu tentar fazer dessa forma, ele automaticamente vai me dar o erro, tá, pessoal? Então, se você tem que deixar esse nome aqui, ó, Unicode. Então é isso, pessoal. Nessa primeira aula, a gente aprendeu a fazer uma conexão com o banco de dados MySQL na nuvem, tá? Eu acredito que isso pode incrementar bastante o projeto de vocês. Espero que tenha ajudado. Na próxima aula, eu vou ensinar vocês a fazer um registro nesse banco de dados. E fazer uma consulta também dos dados que foram inseridos lá no seu banco de dados na nuvem. Beleza? Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, deixa um like aí, comenta, vamos trocar informações nos comentários, porque assim a gente aprende juntos. Beleza? Até a próxima. Obrigado pela atenção. Fui!